Olá, o meu desejo é que a graça de Deus possa ser com cada um de vós nesta hora, enquanto nos preparamos para estudar mais um capítulo do livro do Apocalipse. Desta vez é o capítulo 10. Se têm as vossas Bíblias abertas já, nós vamos ler, eu vou ler a versão que normalmente tenho, e diz assim a palavra do nosso Deus. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. O anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como o mel. Mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Quando nós estávamos à espera que chegasse o clímax da história, ou por outras palavras, que chegasse o fim, eis que surge um interlúdio, como é habitual no texto de Apocalipse, ou pela tática que João usa. Morris diz que é algo que faz parte da própria vida. Os homens não podem predizer de que maneira os juízos de Deus se realizam. Estes podem seguir os cursos mais inesperados e há demoras que dão oportunidade, no fundo, ao arrependimento. Este interlúdio dá ênfase à importância do mensageiro em tempo de crise. Não será por acaso que nesta descrição João refere por 3 vezes o anjo que está com um pé no mar e outro na terra. Nós encontramos isto no versículo 2, no versículo 5 e no versículo 8. E é precisamente com este elemento que nós acabamos por fazer uma estrutura para este texto e uma linha de pensamento unitária. A nossa atenção deve estar concentrada, portanto, na mensagem do mensageiro. Esta mensagem tem de ser autenticada, é urgente e, ao mesmo tempo, ela torna-se ambígua. Conforme nós podemos ver, no capítulo anterior, mostrou que, apesar das calamidades, das catástrofes e dos acontecimentos dramáticos que vieram sobre a natureza e até mesmo sobre a vida dos seres humanos, o capítulo termina dizendo que muitas pessoas não quiseram mesmo assim arrepender-se dos seus atos iníquos, dos seus pecados. Então, é necessário que a mensagem profética seja anunciada, que ela seja revelada a toda a gente no globo terrestre. E é disso mesmo que este capítulo 10 trata. Por isso nós vamos seguir esta ordem e do versículo 1 até ao versículo 4 nós encontramos o mensageiro a autenticar a mensagem. Estes primeiros versículos descrevem o anjo e referem a existência de 7 trovões que disseram algo que João deve selar e não escrever. Já sabemos que a palavra anjo, de uma forma geral, significa mensageiro.
Não queremos de maneira nenhuma negar a existência destes seres celestiais que estão ao serviço de Deus, certamente. O que me parece é que João não está a fazer um estudo de angelologia, nem está tampouco a fazer uma doutrina sobre os anjos, mas está sim a usar metáforas para falar sobre as características dos mensageiros de Deus. É a primeira vez que João faz uma descrição desta aparência do anjo. Ele é forte, ele desce do céu, ele está envolto numa nuvem, embora as nossas Bíblias digam vestido, mas a ideia é que ele está envolto nessa nuvem. Tem uma auréola ou um arco-íris, conforme as nossas Bíblias também, na cabeça. O rosto é como sol, os pés como colunas de fogo. Tem um livrinho na mão e colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E não deixou de maneira nenhuma de clamar como um leão, conforme nós vimos nos nossos textos. Perante estas descrições, muitos acabaram por interpretar o texto dizendo que este anjo, com estas características, se tratava realmente de Cristo. Mas o contexto geral não nos dá aso a que nós pensemos de tal forma. O que João quer dizer é que o mensageiro que tem uma ligação genuína com Deus e que se reveste de tudo aquilo que é essencial ou celestial, apresenta-se desta forma, forte, com a áurea de Deus, com rosto resplandecente, com pés que são autênticas colunas de fogo e trazem na sua mão a palavra de Deus. Isto faz-nos lembrar, sem dúvida nenhuma, um pouco aquilo que aconteceu com Moisés e com muitos profetas no Antigo Testamento. Este mensageiro é forte e colossal, a ponto de poder efetivamente colocar um pé no mar e outro na terra. Nós sabemos que naquela altura o Império Romano demonstrava o seu poder com o domínio de toda a bacia do Mediterrâneo. E, ao mesmo tempo, a conquista, até onde lhe foi possível, claro, de um vasto território. Todos nós podemos estar lembrados no mapa que abrangia todo o Império Romano. Mas João está a dizer que os mensageiros de Deus ainda são mais fortes, porque o seu Senhor é aquele que tem autoridade até aos confins da terra, é aquele que domina os mares e os ventos, é aquele que é Senhor dos céus e da terra. Agora, o anjo traz um livrinho aberto na sua mão. Não se entende claramente a razão porque que temos esta referência a um livrinho, ou este diminutivo. Diversas opiniões se levantam para tentar esclarecer esta questão. No entanto, para mim é interessante aquilo que João refere logo a seguir, quando diz que o anjo traz um livrinho aberto na mão e logo descreve que ele tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que é que isto denota, no fundo? A mensagem, provavelmente, de João é dizer que o mensageiro de Deus é aquele que, efetivamente, consegue chegar tanto ao mar como à terra. O livro até pode ser pequeno, mas certamente a mensagem que o livro contém não poderá ser apenas uma parte, como alguns comentaristas referem, porque esta mensagem abrangerá mar e terra. Isto faz-me lembrar Paulo como um exemplo paradigmático, pois fosse por mar ou fosse por terra, ele sempre dava testemunho do Deus Todo-Poderoso. Estou a lembrar-me que no meio da tempestade e quase a naufragar, quando Paulo viajava para Roma, na sua última viagem, certamente, Paulo disse à tripulação: o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado diante de César. E eis que Deus te deu todos aqueles que navegam contigo. Portanto, ó varões, dizia ele então aos tripulantes, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Isto nós encontramos em Atos, no capítulo 27, versículos 23 a 25. Apesar da força que o mensageiro de Deus deve ter,
Há momentos em que é preciso realmente clamar, gritar por socorro. Este é o sentido desta palavra que nós temos aqui no versículo 3. É que o verbo é o verbo kradzo em grego, que é um termo, acima de tudo, onomatopaico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a palavra kradzo em grego imita praticamente o grito agudo de um corvo, quando ele crocita, como nós sabemos. Portanto, o verbo aqui expressa uma emoção profunda. E a clarificar realmente esta ideia está também a referência ao berro do leão. Sim, e eu digo berro porque de facto é interessante a palavra que João usa aqui no nosso texto. É o verbo mukaomai. E este verbo é um verbo normalmente usado para os berros ou para os mugidos, normalmente de gado. E aqui nós poderíamos dizer também que este berro do leão não é propriamente alguém que mostra a sua força e o seu poder, mas é alguém que tem fome. E quando está com fome, nós temos exatamente este berro. E é isso que João está aqui a dizer. Eu penso que, por outras palavras, eu até diria que o clamor ou o berro do mensageiro de Deus é, claro, o clamor ou o berro de alguém que tem fome e sede de justiça. Ora, quando nós olhamos para o texto e continuamos a verificar que a consequência deste clamor, este clamor do anjo que nós encontramos aqui, diz-nos a segunda parte do versículo 3, e quando clamou, os 7 trovões falaram. Os 7 trovões falaram. Em consequência deste clamor, ouve-se então estas vozes. Sim, porque embora as nossas Bíblias falem em som ou soar, mas as vozes dizem respeito ao falar. E é isso mesmo que nós encontramos aqui. Claro que nós podemos dizer que este texto está muito associado, no fundo, com aquilo que nós encontramos no Salmo 29, onde o salmista faz citações pelo menos 7 vezes, usando a expressão a voz de Deus. Portanto, a voz de Deus faz isto, a voz de Deus faz aquilo. O que é interessante neste texto é que o Salmo é um hino de louvor à grandeza e ao poder de Yahvé, depois de um salmo de lamento, um salmo de clamor, que nós encontramos no Salmo 28. E realmente é importante, porque o Salmo 28 é um salmo de lamento, é um salmo que busca e clama a Deus por socorro, e depois temos o Salmo 29, onde se canta louvores a Yahvé por aquilo que ele faz, porque a sua voz consegue fazer toda a mudança. Portanto, é uma espécie de resposta ao clamor do povo de Deus, tal e qual com aquilo que nós encontramos no livro ou na história do Êxodo. Deus veio precisamente porque ouviu o clamor do seu povo e foi chamar Moisés para ser o seu mensageiro. Ora, também é importante notar que João usa o verbo falar aqui, que ao estar traduzido por soar, eu sinceramente não gosto muito dessa expressão, porque os 7 trovões falam, e é isso mesmo que João usa, o verbo laleo. Eles falam. Quer dizer que quando o mensageiro clamou ou gritou, o Senhor, na sua voz de trovão, realmente representado em 7 trovões como sendo o número da perfeição, o Senhor falou. Este é um Deus que comunica, é um Deus que fala. Já o profeta Amós, no Antigo Testamento, dizia exatamente isto: ouvi esta palavra que o Senhor falou. E é interessante que na Septuaginta, em Amós, no capítulo 3, versículo 1, de acordo com a Septuaginta, nós temos exatamente a mesma palavra com o mesmo tempo verbal. É lalesen, que nós temos no livro do Apocalipse. Também nós podemos dizer que o profeta Isaías clamou ou proclamou, dizendo:
Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor falou. E mais uma vez se usa o verbo Elá Lesen. Em Isaías, no capítulo 1, versículo 2. E é com este contexto profético, no fundo, que João, usando as mesmas expressões, refere aos 7 trovões que simbolizam a voz de Deus, total e perfeita. E é a voz de Deus que fala a João. Por isso, João apressou-se logo a ir escrever aquilo que tinha ouvido. Mas, entretanto, ele recebe exatamente uma ordem. E a ordem é a seguinte: sela as palavras que os trovões falaram e não o escrevas. Normalmente a opinião geral dos estudiosos é que a palavra selar aqui implica esconder. E, portanto, procuram argumentar dizendo que Deus mandou João esconder aquilo que ele ouviu dos 7 trovões. Para mim parece-me uma contradição. Não vejo que haja qualquer sentido quando olhamos para a palavra selar como se fosse realmente a questão de esconder. Nós sabemos perfeitamente que ao longo dos capítulos anteriores nós temos assistido à abertura de 7 selos, ao quebrar dos 7 selos. O 7º selo já foi quebrado, entretanto surge toda esta questão das trombetas. Se o 7º selo foi quebrado, significa que o livro foi aberto. O livro está aberto e é isso mesmo que João, ao mesmo tempo, entende de toda a visão e de tudo aquilo que Deus lhe mostrou. Por isso, quando se usa a palavra selar aqui, nós não podemos usá-la no sentido de esconder. Porque o que acontece normalmente no selo é que a selagem também tem o significado de autenticação. Tem o significado de dizer a quem pertence este texto ou este documento. E por isso mesmo era necessário que João pudesse, ao mesmo tempo, autenticar estas palavras que lhe foram proferidas. Não é para esconder, penso eu. Porque aquilo que os profetas no Antigo Testamento costumavam fazer para autenticar as palavras de Deus era colocarem este sinal. Era fazerem esta afirmação. Assim diz Yahvé. Assim diz o Senhor. Ora, perante isto, nós só podemos chegar à conclusão que, afinal, João não está a receber uma ordem para esconder aquilo que ele ouviu, mas está a dizer, sim, que ele deve autenticar a palavra de Deus. O que se pode dizer é que não era tempo para estar a escrever, porque estar a escrever seria perder tempo, mas era a altura de autenticar esta palavra. O que a voz está a dizer, então, no meu entender, é autentica, confirma as palavras dos 7 trovões. Ao mesmo tempo, claro que isto pode implicar que estas palavras devem fazer parte da vida do profeta. Citando um outro autor, N.T. Wright, mais uma vez, ele dizia que as palavras de Deus devem tornar-se palavras de João, de tal modo que elas possam tornar-se realidade. E é assim que funciona, no fundo, a profecia. Portanto, a força e a ousadia do mensageiro residem na autenticação destas palavras de Cristo, principalmente na sua vida, no seu coração, a fim de encarnar toda a glória de Cristo sobre a terra e sobre o mar. Deus prometeu já ao profeta Jeremias que colocaria as suas palavras nos corações do povo. Está lá escrito em Jeremias 31, versículo 33. Depois Deus diz a Jeremias, um pouco mais à frente, agora no capítulo 33, versículo 33, clama a mim. E é interessante porque o verbo clamar que nós temos aqui é exatamente o mesmo que João usa. Kradzo. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e fortes. E nestas expressões grandes e fortes, Jeremias também utilizou as palavras que João acabou por utilizar mais tarde, então, no seu livro, que é Megala Kai
Ioscura. Coisas grandes e fortes que tu não sabes. Os mensageiros de Deus, sem dúvida nenhuma, também devem gritar de modo que eles recebam esta palavra de Deus e as possam selar no seu coração, as possam autenticar dizendo: estas palavras que eu tenho são palavras que vêm realmente de Deus. Os versículos 5 até o versículo 10 falam-nos do mensageiro que vê a urgência desta mensagem. O mesmo anjo que estava com o pé sobre o mar e outro sobre a terra, levanta a sua mão direita. Reparem aquilo que nós temos no versículo 5. E é esta secção que vai até ao versículo 7 que nós queremos então demonstrar quão urgente é a mensagem que o mensageiro deve receber. Se ele autenticou, se ele a selou na sua vida, se ele a absorveu exatamente com esse selo que vem de Deus, então ele deve ver esta urgência. O anjo faz um juramento. Esta é uma atitude muito habitual no Antigo Testamento, como nós lembramos. Já em Gênesis capítulo 14, versículo 22, nós verificamos que há um juramento também por Abraão. Deus também costumava, inclusive, a fazer este juramento, quando nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 40. Deus a jurar. Ora, o juramento tem a ver, no fundo, com a demora, porque logo no final do versículo 6, entre jurar e a demora, de facto, nós temos aqui, então, uma afirmação de fé autêntica. Poderemos dizer que o verbo jurar, no fundo, significa exatamente afirmar esta verdade de uma declaração invocada por um ser que quer invocar a presença divina para executar exatamente sanções contra a pessoa que faz o juramento, se aquilo que ele estiver a dizer não for verdade. Portanto, é uma afirmação de verdade. O jurar aqui tem a ver com essa afirmação. E ai daquele que afirma, se ele não estiver consciente daquilo que está a afirmar, porque se ele jura por Deus aquilo que realmente ele está a afirmar, ele deve estar muito consciente que, se não for verdade, sanções virão sobre ele. O anjo afirma que é verdade, que aquilo que ele vai dizer no fim, porque ele invoca então antes o próprio Deus, falando da sua eternidade, falando do seu poder criador. Sim, o Deus dos séculos pelos séculos é aquele que vive. É aquele que está, no fundo, assentado no trono. Isto já nós verificamos no capítulo 4, versículo 9, exatamente isto. Esta referência ao Deus vivo que está assentado no trono. Portanto, mais uma vez, se afirma a soberania de Deus sobre a própria vida. Afinal, ele é aquele que criou não só o céu e a terra e o mar, mas tudo quanto existe em cada um deles. Se ele então é o Senhor de sobre todas as coisas, é evidente que também ele é o Senhor sobre o tempo. É interessante porque a palavra demora que nós temos aqui é a palavra que diz respeito à palavra grega kronos, e que todos nós estamos habituados a ouvir kronos como cronologia, o cronómetro, aquilo que é o tempo marcado. Ela aqui é traduzida por demora, mas num outros textos, aqui no livro do Apocalipse, a própria palavra é traduzida de outras formas. Quando nós lemos aqui neste texto tempo não haverá mais, se nós traduzirmos à letra tal e qual como nós temos no final do versículo 6, que nas nossas Bíblias está não haveria mais demora, nós verificamos que a palavra tempo aparece já pela primeira vez no capítulo 2, versículo 21, quando diz que Deus deu tempo à mulher Jezabel, que se dizia profetisa, para que ela se arrependesse. Mas, pelos vistos, parece que ela não se arrependeu. Mas Deus deu tempo. Portanto, cronos. A segunda vez é quando as almas dos que estão debaixo do altar, que nós encontramos no capítulo 6, perguntam: até quando? E a resposta que eles recebem é exatamente esta: que esperem
e repousem ainda por um pouco de tempo. Ora, se o texto bíblico usa a palavra tempo neste sentido, portanto, parece-me a mim que a palavra tempo aqui surge com o sentido de oportunidade. Haverá uma altura em que a oportunidade que Deus tem dado aos seres humanos para se arrepender e voltar para Deus vai terminar. Afinal, é Ele o Criador eterno, é Ele que é Senhor sobre todas as coisas, e Ele tem estado a dar esta oportunidade. Esta é a mensagem, no fundo, que João também está a transmitir aos seus leitores, aos crentes daquela época que viviam grandes aflições. A oportunidade iria acabar porque o sétimo anjo estava prestes a tocar a sua trombeta. E esta é a mensagem de esperança para os cristãos que estão a sofrer ou a passar por dificuldades, principalmente na vida por imposição alheia. E este anjo aponta, no fundo, para os dias em que o sétimo anjo irá tocar a trombeta. E se repararem no capítulo 11, versículo 15, é quando nós temos a leitura de que o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve grandes vozes no céu que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Portanto, João está efetivamente a dizer que assim que o anjo tocar a sétima trombeta, isto está para acontecer prestes, nós assistiremos, sem dúvida nenhuma, ao reinado de Jesus Cristo. O anjo tocará a trombeta e o mistério de Deus se concretizará, ou isto é, se consumará. O verbo que nós temos para cumprir aqui, se cumpriria o mistério de Deus, que está nas nossas Bíblias, é precisamente o mesmo verbo que nós encontramos nas palavras de Jesus, quando ele está na cruz do Calvário e ele profere: está consumado. Interessante a palavra tetelestai. E é precisamente esta a expressão que nós encontramos. Está consumado. Portanto, está para se cumprir, está para se terminar, está para se acabar todo um trajeto. Esse trajeto da história de Deus, em que o reino de Deus, que já foi inaugurado, que já despontou exatamente com a vinda de Jesus e a ressurreição dele, ele está para se consumar. O tempo verbal transmite a ideia de que algo já aconteceu, mas aqui certamente este verbo, apesar de estar no auristo, no passado, ele aponta para algo que vai acontecer. Portanto, trata-se aqui de um evento que os estudiosos chamam de proléptico, porque o verbo assim exige que nós interpretemos. Este mistério está relacionado com os atos salvíficos de Deus em Cristo. Aqui, porém, também inclui os atos de julgamento no futuro, que já se tem tornado evidente àqueles que são chamados, àqueles que vivem uma comunhão íntima com Deus, mas que acabará por ser evidente para todos quando esse dia chegar. Ainda que tudo pareça estranho, principalmente para os crentes naquela época, e provavelmente para nós hoje também continuamos a dizer que nos parece estranho, porque nunca mais assistimos a este momento. A realidade é que João mostra que algo está para acontecer e que concluirá o mistério de Deus. Sim, e isto é porque Deus já começou a anunciar, como nós vemos exatamente aqui no final do versículo 7, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Claro que nós podemos dizer que esta referência aqui é uma referência aos profetas. Amós, no capítulo 3, versículo 7, usa exatamente esta expressão. Deus falou aos seus servos, os profetas. E provavelmente nós podemos dizer que João está a usar esta palavra profetas com o sentido daquilo que aconteceu já no Antigo Testamento, aquilo que nós lemos nos textos que eram as Sagradas Escrituras dos judeus, mas que ao mesmo tempo nós podemos lembrar que João, já no seu tempo, ainda lembra os profetas de Deus e aquilo que Deus realmente proferiu. Por isso, nós estamos aqui a pensar que ser profeta, acima de tudo, é falar as palavras que trazem a nova ordem de Deus para o mundo.
No entanto, parece que o assunto tratado aqui é do próprio Evangelho. Portanto, os profetas não são os que predizem algo para o futuro, a não ser dizer que no futuro, sem dúvida nenhuma, Deus vai concluir a história da humanidade e vai trazer o seu reino. Mas não é para estar a falar sobre vai acontecer isto ou vai acontecer aquilo daqui a um tempo ou outro tempo, mas falam desta boa notícia. E esta boa notícia é a vitória de Cristo sobre todo o mal, e que a história se dirige para esse triunfo final de Deus. Esta é uma mensagem que precisa ser proferida com urgência, porque, ainda que não saibamos quanto tempo mais, as oportunidades vão rareando. E cada dia que passa é um tempo a menos que as pessoas têm. Até mesmo cada hora que passa, ou cada minuto, ou cada segundo que vão correndo, é o tempo a escassear. Dos versículos 8 até ao versículo 11, nós temos então o mensageiro que sente a ambiguidade desta mensagem. Nós já lemos o texto, basta nós agora olharmos de novo para lá e verificarmos que o versículo 8 faz referência mais uma vez à questão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. Mas que desta vez a voz que João ouviu um pouco antes, ele volta a ouvir uma voz que vem do céu. Sim, esta voz provavelmente eu diria que é a voz de Cristo. É a voz do Messias, é a voz do exaltado, daquele que é Senhor agora sobre todas as coisas. E que se dirige mais uma vez então a João para lhe dizer. E o que é que ele lhe diz? Que fosse ter com o anjo e tomasse o livro que está aberto na mão desse anjo. Vai e toma. Duas ordens muito precisas. O primeiro imperativo está no presente, indicando uma ação em continuidade. Vai, faz este processo, continua, encaminha-te para o anjo. E o segundo é já uma ação pontual, por assim dizer. E é realmente toma, no sentido de um imperativo auristo. O verbo tomar aqui também significa receber. E como diz um estudioso também muito interessante chamado Barclay, no seu comentário, ele diz: o significado é que a revelação de Deus nunca é imposta a qualquer ser humano. A pessoa deve recebê-la. E esta ênfase na palavra receber está de facto nisto. É que nada nos é imposto. Nós precisamos de receber. Vai e recebe o livrinho. É interessante porque agora o livrinho que está aberto na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra, embora a palavra seja agora diferente, é a única vez em que João usa agora a palavra biblion, referindo ainda mais uma vez a um diminutivo. No entanto, a indicação de que o livro permanece aberto pode significar que a mensagem sempre esteve agora, desde que foi aberto à disposição de João. E já há algum tempo, provavelmente. Mas é preciso que João o tome nas suas mãos, que João, no fundo, obedeça prontamente à ordem de ir ter com o anjo. E foi isso mesmo que João fez. Neste versículo 9, nós vemos: eu fui ter com o anjo. Sim. É importante notar, ao mesmo tempo, que depois desta expressão, nós encontramos uma alteração nos tempos verbais, principalmente para o verbo dizer. Embora nós tenhamos, na minha Bíblia, eu tenho, e lhe pedi que me desse o livrinho, o verbo é o verbo dizer, assim. E eu, enquanto eu realmente cheguei lá, eu falando, para que ele me dá, para ele me dar o tal livrinho. Eu penso que deste modo o escritor, quando usa o verbo no presente indicativo, ele usa com um objetivo muito concreto. Claro que eu poderia dizer, como os gramáticos dizem de forma geral, que se trata de um presente histórico. E por isso nós deveríamos traduzi-lo sempre como passado. Mas para mim é muito importante como leitor do texto. O presente indicativo implica
que nós, no momento em que estamos a ler, entramos no cenário. Nós ouvimos as palavras como se elas fossem dirigidas a cada um de nós. Na verdade, elas são. Por isso, o uso do presente torna as palavras que vão ser proferidas, torna-as universais e intemporais. João pede para que o anjo lhe dê o livrinho. Sim, ele faz um pedido. Ele não ordena, ele não manda. Porque este pedido tem de ser feito. Caso contrário, não há resposta. O pedido do visionário de Patmos não é feito exatamente com uma ordem, dizendo dá-me, não é imperativo, porque a frase está no discurso indireto. Eu fui ao anjo dizendo-lhe para me dar o livrinho, se nós traduzíssemos à letra aquilo que está no texto. A resposta é-lhe dito, toma e come-o. É interessante. Toma e come-o. Recebe-o. Esta é uma frase que faz lembrar um episódio semelhante em Ezequiel, no capítulo 3, versículos 1 até ao versículo 3. O verbo que João usa para comer é uma palavra também que é composta e, por isso mesmo, o seu significado faz-nos entender que este comer é um comer de tal forma que a substância entre para o fundo do nosso ser. Metaforicamente, esta ideia é de que João deve absorver completamente o que está escrito no livrinho, porque se trata da palavra proveniente de Deus. N.T. Wright, mais uma vez, comenta que o profeta, naquele tempo, ou ainda hoje, só pode falar a palavra de Deus na medida em que ela se tornou parte da sua própria vida. Portanto, da própria vida do profeta. E é isso que é necessário que aconteça. Este comer é fazer com que esta palavra possa fazer algo dentro de nós. Então, o anjo dá-lhe primeiro as más notícias. Parece impressionante, mas é isso mesmo. E só depois é que dá as boas notícias. Talvez seja até uma estratégia para que nos ouvidos de João fiquem a informação das boas notícias em primeiro lugar. Mas note-se que aqui João, ou pelo menos o que vai acontecer é que é o ventre de João, o estômago de João, provavelmente, que vai ficar amargo. A palavra para amargar é a palavra que no fundo significa irritar. Isto é, esta mensagem criará um mal-estar no interior de João. No seu paladar, o livro será glucoso, sim, porque à semelhança do mel, ele torna-se neste aspecto da glicose. Nos Salmos nós lemos que os juízos do Senhor são mais doces do que o mel, diz o Salmo número 19, versículo 10. Ou que as palavras de Deus são doces ao paladar, como diria exatamente no Salmo 119, versículo 103. Agora, o anjo avisou, deu a notícia. Cabe ao visionário predispor-se se ele toma ou não o livrinho nas suas mãos. E a decisão de João não deixa dúvidas de que ele está pronto a obedecer ao Senhor na tarefa que lhe é confiada. João não ficou à espera que lhe fosse dado o livrinho. Ele não toma uma atitude passiva, mas sim uma atitude ativa. É preciso pegar nessa palavra de Deus e comê-la para que haja conhecimento do seu conteúdo. Há aqui, sem dúvida nenhuma, uma expressão muito interessante para que o mensageiro de Deus, aquele que quer transmitir a mensagem de Deus, deve saber digerir muito bem esta palavra. No primeiro ato, conforme nós lemos no versículo 10, João toma o livrinho, come, e aqui ele usa exatamente a mesma palavra que é usada anteriormente, o verbo composto, no sentido que ele então devora, ele engole todo aquele livro, e depois vem exatamente a expressão, mas depois que o comi.
E aqui no versículo 10, quando ele usa a expressão o comi, então ele usa o verbo já normal. E certamente que ele usa aqui o verbo já com a ideia de digerir. Isto é, quando nós começamos a ponderar naquilo que está escrito, e isto significa que se começa a fazer a digestão para retirar normalmente os nutrientes ou as vitaminas ou as proteínas necessárias para a vida do organismo, então o estômago começa a ficar irritado devido a certas substâncias ou a certas palavras que lá estão escritas. É esta a imagem que João procura transmitir. Certamente João ficou incomodado com as palavras que estavam escritas naquele livro. Sim, só poderia ser um verdadeiro incómodo, um mal-estar que ele sentia. No entanto, ele tem de continuar a sua missão. Estas versões tradicionais que nós temos, normalmente têm no versículo 11, então ele disse, na terceira pessoa do singular. Mas os manuscritos mais antigos dizem que nós devemos ter a terceira pessoa do plural. Então eles disseram-me. Sim, eles disseram. Certamente estaremos aqui a ter uma indicação que está incluído próprio anjo, próprio Senhor Jesus Cristo, que estão a incentivar então João a fazer algo mais. É exatamente isso. Há uma declaração que torna a ação de João impreterível. Esta constatação de uma necessidade que parte de um desejo ou de vontade divina é algo que se aplica a cada leitor em qualquer época ou geração. Reparem exatamente na palavra importa. Esta palavra importa é a palavra grega dei. E esta palavra, de uma forma geral, implica necessidade e inevitabilidade. É inevitável. Nós poderíamos traduzir por é necessário, com ênfase ao mesmo tempo no tempo verbal, que é o presente do indicativo que nós temos aqui. É necessário, sim. O que vem a seguir não é para se fazer num futuro longínquo, mas sim no presente. Profetizar. É isto que deve ser feito. Importa profetizar. Pode-nos parecer de facto estranho tudo aquilo que nós encontramos neste texto, mas o objetivo é mostrar que é necessário que o povo, ou o mensageiro, digo, de novo, outra vez. Sim, parece estranho, mas claro que João está a ouvir esta mensagem em relação àquilo tudo que ele já escreveu, por exemplo, às 7 igrejas. Agora a abrangência é mais ampla, pois inclui povos, inclui nações, inclui línguas e inclui reis. Sim, é para toda a gente. João recebe esta mensagem e transmite-a aos seus leitores de que o plano de Deus ainda não está terminado. É preciso ser profeta no verdadeiro sentido da palavra para todos aqueles que estão ao nosso redor, ainda que a mensagem crie em nós um sentimento ambíguo. Com este texto, João mostra-nos quão importante é o mensageiro e a mensagem. Tanto um como o outro são bastante importantes. O mensageiro, porque ele precisa de autenticar esta mensagem que Deus tem para ele. Ter uma comunhão com Deus, que lhe dê força e que o transfigura à semelhança realmente da imagem de Deus. Mesmo em tempos de aflição ou em tribulação, o mensageiro de Deus, o crente, deve ouvir, certamente, a mensagem de Deus. Mas depois de ouvir, ele tem todo o direito para clamar, para obter uma resposta de Deus. E foi isso que nós vimos no início do texto. Qual certamente fará ouvir a sua voz dos 7 trovões, isto é, Deus fará ouvir a sua voz poderosa e perfeita. E esta mensagem deve ser selada no nosso coração, deve fazer parte de toda a nossa capacidade de absorção intelectual.
Pois o mais importante ainda é que ela, em vez de estar escrita num livro ou em pedras, ela deve estar gravada no nosso coração. Por isso, é este o sentido da palavra selar. Por outro lado, o mensageiro precisa estar consciente que as oportunidades estão a esgotar-se, porque o Criador eterno quer concluir o seu mistério, isto é, o anúncio destas boas novas já iniciado com os profetas no Antigo Testamento e cujas palavras estão exaradas agora no capítulo 15, no capítulo 11, versículo 15, como nós já lemos. Sim, o mensageiro precisa de estar preparado para este sentimento ambíguo ao mesmo tempo que a mensagem traz à sua vida. Esta mensagem pode provocar em nós, ao mesmo tempo, um incómodo. O incómodo porque, se a mensagem é uma mensagem de esperança para aqueles que creem na consumação da história e a plenitude do reino de Deus na terra, então é uma mensagem de esperança. Mas para aqueles que não querem crer, aqueles que não se querem arrepender, então nós podemos dizer que esta mensagem é uma mensagem que incomoda. E ela incomoda-nos também a nós que a temos de anunciar e de proclamar. Porque são daquelas mensagens que nós não gostaríamos de maneira nenhuma de ter de pregar ou ter de anunciar. Mas importa, é necessário que a profecia seja anunciada. Que Deus vos abençoe com a sua palavra.